Sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica sequencial, sistemática da Escritura. Estamos continuando da onde nós paramos nesta manhã. Terminamos de ler o capítulo 4 e vamos ler hoje o capítulo 5 do segundo livro dos Reis. A nossa programação quase sempre é ao vivo, e uns comentários a respeito do texto lido, buscando um pouco das bênçãos de Deus. E você é nosso convidado, irmãos amigos, para continuar conosco nessa leitura de segunda a sexta-feira. Vamos ler hoje o início da história de Naamã. Esse é o melhor título para o capítulo 5, a história de Naamã. Mas que, na verdade, é a história de uma menina que é até desconhecida, nem tem o nome, o registro do seu nome na história. E eu penso que essa história também deveria ser conhecida como a história da menina, pois o papel dela é muito importante, apesar de ela não ter sido o personagem principal. E vocês que já conhecem a história estão entendendo do que eu estou falando, mas eu te convido para a leitura de hoje, nesta manhã, aproximarmos da Escritura e aproveitarmos as bênçãos de Deus. Vamos lá? Vamos ler o capítulo 5. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e este era um homem herói valoroso, porém leproso. O curioso é que ele não era de Israel, mas ele diz aqui que o Senhor, Deus de Israel, dera vitória a um estrangeiro. O Senhor dera vitória, por ele o Senhor dera vitória aos sírios. Isso é curioso, já que nós estamos lendo a Bíblia de maneira mais natural, vendo os acontecimentos geográficos, históricos. Então você sabe que houve uma guerra e provavelmente Israel estava no meio e a Síria venceu, não foi Israel. Mas Deus deu a vitória para a Síria. Ele diz: o Senhor Deus de Israel deu a vitória para a Síria. E é claro que aqui na história vai entrar a história de uma menina que era escrava, que era serva. Eu fui buscar na história, possivelmente, 1 Reis 22, quando o rei de Israel foi vencido. No caso era Jorão. Acho que era Jorão o rei. Eu não procurei aqui. Como esses capítulos 3, 4, 5, 6 estão fora de cronologia, possivelmente essa história aconteceu depois do capítulo 22 do 1 Reis. Mas enfim, não importa muito, pois a história aqui ela é bem isolada e dá para a gente compreender. Então vamos continuar no verso 2 e ver. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, no caso era Ben-Hadad, o rei, né? E levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Tem muitos comentários que eu poderia fazer, gente, mas a lepra do homem, vou fazer alguns. A lepra desse comandante ela era visível, pois havia lepras em outras partes do corpo em que não era tão visível pelo público. Segunda coisa, em Israel era banido do povo, passava a morar longe. E no caso dessa aqui, ele estava no meio do povo, na sua casa, inclusive à vista dos empregados, dos servos. Então o comportamento era diferente. Outro comentário é que talvez a lepra não seja o que hoje nós chamamos de hanseníase. Talvez fosse uma enfermidade
visível, que tinha um impacto na sociedade, mas não tão grande quanto Israel mencionava. E talvez até fosse, mas o tratamento em que se dava era diferente de que Israel dava, que era isolar o doente de lepra e ele perdia todos os conceitos, cargos e até a família, a sociedade ia viver do lado de fora da cidade, nos buracos, nas terras, nas cavernas, por aí assim. Verso de número 4, ele notificou ao seu senhor, que, o caso o rei. No 5, então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Sucedeu que, tendo o rei de Israel a carta, lendo, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure de sua lepra? Ele desesperou, coitado. Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, pois, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou a dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Que bonito, hein? Ele havia certamente uma tensão, havia uma pausa, um cessar-fogo entre as duas nações, e havia uma tensão, pois eles não queriam mais guerra. E quando ele recebeu essa carta, com um pedido para curar o homem, certamente na carta não estava menção de Eliseu, o rei Jorão provavelmente estava tão idólatra que nem lembrou do profeta, pensou que o negócio era com ele e já ficou desesperado pensando ele está procurando uma ocasião para vir guerrear novamente. E ele se desesperou, a notícia espalhou, certamente um clima de tensão, de preparação para a guerra, pensando haverá conflito de novo, e olha o pedido do rei. Mas um homem distante de Deus, ele se desespera mesmo, gente. E, meus irmãos, aqui está uma mensagem. A medida do desespero, ela é proporcional ao distanciamento de Deus. O desespero dele foi tão grande, pegavam a roupa assim na gola, e puxavam e rasgavam. E o distanciamento de Deus é isso, ele traz esse desespero, pois Deus, através do seu poder, livra os homens das coisas que eles não podem. Então, o medo do profeta era justamente pois ele era um incrédulo, um idólatra. Fosse ele um crente, a primeira coisa que ele iria lembrar era do servo de Deus. Consultar ao Senhor. Não estou dizendo que ele não teria medo, pois nós, os filhos de Deus, temos medo. Sofremos tensão, sofremos pressão, mas logo, bem imediatamente, vem o nosso recurso. Você se lembra do seu recurso, você lembra que tem Deus. E o rei de Israel não se lembrou, ele precisou ser lembrado por um servo. Aqui está o grande impacto, ele precisou ser lembrado. Quer dizer, ele estava muito distante, Ele estava muito longe. Ele se entregou ao desespero, o choque, ele se entregou a isso e não lembrou de Deus de Israel. Que tristeza é para um homem desesperar desse jeito e não lembrar da única coisa que poderia salvá-lo. Não se lembrou do Deus dos céus, o Deus de Israel, o Deus de seus pais, o Deus, no caso aqui, ele poderia falar, lembrar-se do Deus de Davi. Mas dele, do avô dele, bisavô dele, já eram idólatras. Todos eles, você lembra aqui
independente do nome do rei, mas você lembra que Israel vinha de idolatria em idolatria desde Jeroboão, adorando bezerro de ouro e tudo. E Salomão, mas mesmo Davi não tinha referência. E esse é o caminho que a incredulidade leva, o distanciamento leva. Amanhã vai vir a enfermidade, amanhã vai vir o confronto, amanhã, quando vir os problemas, não se crê mais em nada, não tem fé mais em nada. Quando vierem os problemas, não lembra mais, não tem referência com Deus. Enquanto está bem, enquanto aparentemente está em paz, não se lembra. Então, precisamos lembrar de Deus, andar junto com Ele, pois quando vir os problemas, não é se, é quando. Os problemas vêm, nós estamos seguros em Cristo, seguros na palavra, temos uma mensagem, temos uma fé segurada em algo que pode nos ajudar. Vou voltar agora, eu poderia continuar lendo. Vamos continuar lendo, né? Pelo menos para terminar esse trecho. E assim, eu ia falar sobre o ouro. Nessa tensão política entre eles, ele tinha uma relativa segurança, né? Pois ele viajou com 70 quilos de ouro e 340, 350 quilos de prata. É muita coisa, o presente de 10 vestidos. 70, para você ter uma ideia mais no dia de hoje, 70 quilos daria um pouco mais do que um saco de cimento, de ouro, um volume. O ouro talvez seja um volume menor, né? E um porta-mala de um carro. Eu acho que eu poderia fazer essa comparação. Cheio de prata. 350, 340 quilos de prata. 10 vestidos. E ele viajou, foi ao rei de Israel e veio Naamã com seus cavalos, com seus carros. Assim, aí no verso 8, sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgar as suas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. E Deus veio ao encontro. Mas veio atender um rei que nem lembrou dele? Não, Deus não veio atender o rei. Deus veio atender a menina. Agora, veja aí se você concorda. A fé da menina foi quem foi respondida. Nós ainda não temos visto registro na Bíblia de pessoas sendo curadas de lepra. Até aqui nessa história, nesse ponto da história, não tem. Então observe bem. A menina creu em coisas para um estrangeiro que nem ainda tinha acontecido em Israel. E Deus honrou a fé da menina. Deus estava honrando a fé da menina. Ela abriu a boca para falar do profeta de Israel, da sua nação, para um estrangeiro, para um terceiro. O que aquela menina falou fez diferença entre o Deus, com o Deus de Israel para duas nações, para Israel e para a Síria. Deus honrou a fé daquela menina. Ela manifestou algo que Deus ainda nem tinha feito por um ser humano, mas que ela cria que o Deus de Israel podia. Ela cria que Deus podia curar o seu amo, o seu senhor. E aqui está um ponto interessante, muito interessante. Deus honrou a fé da menina, não foi do Deus de Israel. O profeta foi o elemento usado. O profeta foi o homem de Deus usado, mas ela disse, se ele estivesse diante do profeta que está, então quem era? Que está em Israel, então quem era o Deus? Aí agora começa uma outra história, pois a gente vai ver que Naamã precisava de duas curas, não era só de uma. Ele precisava da cura do orgulho, tanto quanto precisava da cura da lepra. Ele tinha orgulho exacerbado, né? Exagerado. Que coisa, né? Porém, Naamã se indignou e dizia, então Eliseu, verso 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão e a sua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo, eis que dizia comigo,
certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco? Lembra que Damasco é a capital da Síria? Melhores do que todas as águas de Israel? Orgulho, né? Orgulho. E isso não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Vamos parar aqui e deixar o restante da história para a próxima oportunidade. Guarde aí, Deus honrou a fé de uma menina. Talvez ele pensasse, o candidato à cura, o paciente, pensasse que ia ter um ritual, uns cantos, imposição de mãos, manifestação de algum poder mágico. Deus trabalha na simplicidade. Ei, que coisa, hein? Deus trabalha na simplicidade. E na simplicidade Deus trabalhou, curou aquele homem das duas coisas que ele precisava ser curado. Quando Deus vem, Ele não vai fazer só uma parte do que você precisa. Ele vai atuar em mais lugares, provavelmente em mais lugares. Por isso que junto com a cura, talvez tenha mais coisas que Deus está trabalhando contigo. É possível, hein? Com uma bênção que você pede, tem outras que você não pede. É possível que Ele esteja, Deus queira que você seja trabalhado também no caráter, na alma, em coisas que a gente não notou ainda. E muitos problemas você vai precisar distinguir o problema dentro do problema. Por isso que quando algumas vezes uma pessoa vai ao escritório buscar oração e ela começa a receber orientação, ou palavras, ou incentivo em outras coisas que ela não pediu. Não seria esse aqui um exemplo? Começamos essa manhã, essa madrugada, já amanhecendo, com grandes pensamentos para o dia de hoje. As duas curas de Naamã, Deus trabalhando em coisas que a gente não pediu, que a gente nem identificou. Vemos aqui a fé da menina serva de Naamã e que Deus honrou. E suas palavras podem fazer diferença para muita gente. A palavra daquela menina foi aparentemente só para a sua senhora. Ela nem falou com o Senhor, falou só com a sua senhora, mas fez uma diferença brutal, né? Diferença para Israel inteiro, para a Síria inteira e para nós também, porque ficou registrado na Bíblia e aqui está para nós nos ensinando até hoje. Se o Senhor nos permitir, amanhã eu continuo a leitura junto com vocês, continuamos juntos na nossa leitura diária. Deus abençoe a cada um. Como está sendo gravado hoje, não tem participação ali para mim ler. Até por isso eu estou falando mais baixo, que está muito cedo. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia e até, se o Senhor nos permitir, até a próxima oportunidade. Com Deus.